A gente tem um tempo limitado, então, boa noite a todo mundo. Hoje eu estou apresentando aqui, mas vai ter perguntas com outros moradores. Então, seja bem-vindo. Hoje o candidato para a gente conhecer é o professor Davi, do PSOL. E, professor Davi, nos primeiros 15 minutos você vai ter o tempo para poder falar um pouco sobre a sua trajetória, né, sobre os seus projetos, porque eu vi a pauta, tem bastante tópicos no seu flyer, né? Então, aproveite este momento. E só para te situar como é que surgiu essa iniciativa, né? O Marilu, e eu tenho que aceitar as pessoas aqui, por isso que eu estou olhando. O grupo do Marilu, ele surgiu primeiramente como uma iniciativa de segurança por conta de assaltos e outros problemas do bairro, e depois surgiu um outro grupo à parte para outros assuntos. E chegando às eleições, é importante a gente conhecer os candidatos e, neste momento de pandemia, a tecnologia, o Zoom está permitindo essa aproximação, esse olho no olho. Então, agora eu vou ceder a palavra para o senhor poder contar um pouco aí dos projetos e depois a gente vai completar com perguntas, tá bom? Então, uns 15 minutos aí, fique à vontade. Ok. Eu, primeiramente, agradeço a todos, especialmente ao Edgar, ao Armando, que me apresentou ao grupo de vocês. Meu nome é Davi Pérez de Carvalho. Eu sou filiado ao PSOL de Itapecerica da Serra, candidato a vereador. Sou professor de biologia na Escola Estadual Professora Leda Feliz Ferreira, aqui no Jardim Paraíso, portanto, eu conheço bem os nossos problemas, os problemas do Marilu, do Sampaio, do Nisalves, e também os problemas que ela possui. Eu sou militante do PSOL já tem 10 anos, porém, de um tempo para cá, eu percebi que eu falo muito em sala de aula, falo muito nas reuniões do partido, imagino que tenho ideias para poder contribuir com o crescimento da nossa cidade, a melhoria dos serviços de nossa cidade, e especialmente na questão que envolve meio ambiente e educação. Na verdade, me candidatei por conta dessas bandeiras. Não que as outras não sejam importantes, todas elas são, mas essas foram as que me motivou a hoje pleitear uma vaga para vereador. Trabalho no Leda, como falei, há 20 anos, sempre com educação ambiental, levando as crianças para o entorno da escola. Eu saio da sala de aula e faço com que as crianças tenham uma experiência, as crianças e adolescentes, né, porque eu dou aula desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio, e faço questão de uma vez por mês, pelo menos, quando é possível, fazer as experiências fora da sala de aula, porque assim nós discutimos os problemas que o bairro possui, que envolve todos os aspectos da saúde, a urbanização, a questão ambiental principalmente, ao cuidado que nós devemos ter com o nosso ambiente, porque ele é um carro-chefe de algo que pode gerar recursos para o município, tanto em matéria da produção de água, porque nós somos talvez um dos principais que contribuem com a água da represa Guarapiranga e não recebemos para isso, a Sabesp ela não reconhece essa produção que Itapecerica tem. Abastecemos 6 milhões de pessoas e nós não temos os royalties desse bem. E esse bem existe porque nós temos uma cobertura vegetal no município muito grande, ainda de Mata Atlântica, que contribui para a manutenção dessa água. Já visto que já aconteceu no Cantareira. Eu sou também amante de fotografia de aves. E eu já fui para vários lugares do estado de São Paulo, atrás de algumas aves que não tem aqui, mas tem em outro lugar, e eu percebo o quanto que isso traz de recurso para o município, em questão de hotelaria, de serviços que vêm a reboque disso tudo, e estrangeiros que vêm em busca dessas informações. E o nosso município tem uma biodiversidade muito grande. Então, nós temos a questão da produção da água, nós temos a biodiversidade, que ela poderia ser um carro-chefe de produção de empregos. Nós poderíamos desenvolver com isso a rota do turismo aqui em Itapecerica, de vários tipos diferentes de segmentos dentro dessas rotas, rota da floricultura, a rota do produto orgânico, a rota do artesanato, da observação de aves, do ecoturismo, enfim, isso também está lá no nosso plano, né? Eu sei que um vereador ele pode fazer pouco, porque ele não é executivo, mas ele pode sugerir, ele pode conversar com segmentos da população.
Ele pode conversar com os agentes públicos nas suas mais diversas secretarias e estimular essas ações. Ações na saúde, porque eu percebi, eu andei sondando o site da prefeitura e percebi que no hospital geral, aliás, no pronto-socorro, só temos 3 médicos, né? E nem sempre eles estão lá. E não porque faltam, é porque você só tem eles mesmo. Então, nós precisamos lidar com esse problema grave, né? Então, quando eu falo dessas ideias todas, eu acho que um vereador ele precisa estar atento e conversar com os secretários e pressionar para que os serviços sejam prestados com qualidade, dentre esses outros que já comentei também. Falando um pouco dos serviços, eu estudei um pouco sobre a questão de transporte e nós somos muito pouco contemplados, principalmente o bairro de vocês. Acho que, se não me engano, são 2 linhas de ônibus só, e eles nem circulam por dentro do bairro. São 2 linhas de vans que também elas não circulam pelo bairro, e isso precisa mudar. Nós temos problema na segurança, porque o batalhão, 25º, ele transferiu, na verdade, todos os serviços de segurança para o Jacira. Então, as viaturas que fazem ronda na nossa região, no Marilu, em todo o entorno, elas vêm de lá. Então, o CONSEG precisa trabalhar com essas demandas e melhorar essa logística de segurança. Além das câmeras que precisam espalhadas pela cidade, nós também precisamos pressionar esses agentes para que prestem um melhor serviço para nós também. Pelas fotos que o Edgar me mandou, também percebi que o Marilu está chocado das traças, e o departamento de obras é logo ali. Então, acho que é pressão também no departamento de obras para que possa fazer o recapeamento do orçamento também mais adequado. E essas são iniciativas que o vereador ele pode pressionar, não porque ele está exercendo um poder que ele de influência. Não é isso. Esse é o serviço dele mesmo. É isso que eu me ponho, entre outras ideias que tenho para levar também para a vereança. Foi por isso que eu me candidatei. Bem, eu vou abrir agora para as perguntas, eu não sei, acho que fiquem à vontade de poder fazê-las, e à medida que elas vierem, nós vamos também tentando dar um pouquinho mais de luz nas nossas pautas e propostas. Mais uma vez, eu agradeço. Muito obrigada pela explicação, né? Foi super rápido, então a gente vai passar pelas perguntas e depois, se tiver um tempo também na finalização, que você possa falar mais dos projetos especificamente. Eu vou começar então com as perguntas na ordem que está aqui. O nosso bairro fez um projeto e protocolamos na prefeitura no dia 23 de agosto. Então, daqui a pouco vai fazer 2 meses e foram com principais urgências, 10 tópicos que a gente fez no pedido e até então foram atendidos 3. Então, como preocupação de bairro, né, tem toda a sua pauta grande, mas você falou mesmo de algumas coisas aqui mais pontuais, a gente pode considerar você ganhando a eleição, que você vai estar representando e nos ajudando nos projetos a curto prazo? Com certeza, porque o que eu quero que fique bem claro é que, caso eu chegue à legislação, caso eu chegue a vereador, eu não quero fazer um trabalho sozinho, eu quero fazer um mandato participativo, que todo dia as pessoas tragam as demandas e que eu possa, de uma maneira ou outra, poder contemplá-las, de uma forma ou outra, buscando os caminhos para isso. Eu acho que é para isso que nós poderíamos ser eleitos. Obrigada. Vou passar agora para o Edgar fazer a pergunta. Professor Davi, obrigado pela participação, viu? Muito enriquecedor aí essa noite com você, viu? Obrigado a você, Edgar. Agora eu tenho uma pergunta virtualmente. É isso aí. Eu tenho uma pergunta do morador. Ele está na Costa do Sauípe. Hoje é feriado, então assim tem muitas pessoas que vão assistir depois o vídeo. Não está online. Tem colegas que estão no Itacoatiara, não tem sinal. Alguns estão viajando, mas ele fez a pergunta da viagem na lua de mel dele, que é o Helder, morador Helder. É uma pergunta um pouco grande, eu vou tentar resumir, tá bom? Tendo em vista as leis do manancial da cidade, um dos seus projetos é o aumento de emprego, considerando a lei existente hoje, que dificulta um pouco
trazer indústria, trazer as empresas para Itapecerica. Eu queria saber mais especificamente qual que é a forma que você defenderia o aumento de emprego, sabendo das leis hoje, das limitações da região toda. Inclusive, aqui no Marilu, Sampaio, São Marcos, tem uma área muito grande preservada aqui aos redores dela, né? Como que seria isso na prática? Por favor, Davi. Sim. Bom, parte disso já falei, é o turismo. O turismo, o que nós já temos aqui. Nós temos bastante iniciativas em que elas acontecem, mas elas estão escondidas na prefeitura, aqui no nosso município, por conta de que ainda falta um atlas de mapeamento do artesanato, do produtor da agroecologia, do florista, que também eu sei que tem produção aqui, e fora os outros serviços que eu sondei no Departamento de Meio Ambiente e também na cultura e turismo, e nós temos muito pesqueiros, nós temos vários restaurantes, tem também alguns sítios que oferecem ecoturismo, e você mapeando, nós criamos uma rede hoteleira, uma rede de turismo, em que ela acaba ficando fortalecida e novos empregos vão surgindo. Fora o que eu já falei também da observação de aves, que eu acho que esse é um carro que poderia ser o nosso carro-chefe no município, diante da cobertura vegetal que nós temos. Agora, em relação às empresas, eu acho que tem muitas experiências de cidades que são de 100% de área de preservação de mananciais, mas que elas podem sim oferecer para empresas em que elas quase não têm resíduos, que elas geram resíduos. Por exemplo, o que nós tínhamos com a Siemens aqui, onde 100% dos resíduos gerados podem ser reciclados e pouco disso é descartado, não trabalha com produtos químicos, não trabalha com efluentes químicos. Então, você pode estimular empresas que elas têm produção zero praticamente de resíduo, de se instalar nos nossos pátios, já que nós temos a BR como uma forma de porto seco. É bem viável de fazer esse convite a essas empresas. Eu me baseio nisso. Eu me baseio na empresa que ela cuida dos seus resíduos e ela vende como sendo propaganda da sua própria marca, como é o caso da Natura, que ela estava aqui. E que talvez, eu não sei o motivo pelo qual ela saiu, mas ela era uma empresa que seria muito bem-vinda que ela voltasse para cá, como ela hoje está em Cajamar, e Cajamar é área de proteção também. Eu falo nesse sentido, estimular essas empresas em que elas não gerem impactos para a gente, para a natureza, que elas possam se instalar no nosso município. É nesse sentido. É claro, com o aval da CETESB, com toda a certificação, com o ISO 14000 para mais, eu acredito sim que elas possam vir para Itapecerica, mesmo com a nossa restrição. Só um comentário, professor. A Sofia, ela está fazendo um trabalho no bairro Marilu, que vai se inaugurar daqui a algum tempo, de um mapeamento dos comércios daqui do bairro, onde o morador ou pessoas fora conseguem ver no mapa a localização e o que eles fazem naquele comércio. Então, vai facilitar aí todo o mapeamento e a facilidade de chegar no local. Vai ser bem interessante, né, Sofia? Pois é, e eu acredito que isso deveria ser da prefeitura fazer. Desculpe interromper. Sim, foi só uma coisa que surgiu em paralelo, mas como está no assunto das eleições, acabou aí não colocando no grupo, mas como o Edgar colocou, é um projeto aí para depois das eleições a gente levar para o bairro. Que seria o Atlas, né? Isso é tão importante para a gente. Economia local. Agora a próxima pergunta, vou passar para a próxima, tá? É o Mário. Okay. Boa noite, professor. Como vai? Tudo bem? Oi, boa noite. Tudo bem, Mário? Prazer falar com você. Legal. Me diga uma coisa. Mário Santo Antônio. Você tem algum projeto para a regularização dos bairros no sentido de proteção da natureza para a nossa cidade? Tipo, uma revitalização nos bairros? Porque muitos deles
estão dentro do nosso do nosso manancial, né? Devastado tudo. Você tem um projeto para revitalizar? Essa é uma A pergunta. revitalização fala, E a outra na verdade, pergunta, nós temos uma necessidade. Vou repetir a pergunta. Um projeto para regularização dos bairros no sentido de proteção da natureza. É como se fosse uma reurbanização da vegetação. certo. Ouviu? Posso responder? Bem, quando fala de revitalização, Por favor. eu imagino que seja de recuperação das florestas, não é? Das Seria isso que florestas você me pergunta? que foram ocupadas pelas residências no bairro. Um exemplo, o Parque Paraíso, né? Sim, a antiga fazenda. Né? Uhum. Bem, nós temos um problema muito sério Muito em bem. Itapecerica. E isso tem a ver também com a prefeitura. Nós temos um departamento de meio ambiente que ele não fiscaliza as áreas que estão em franco desmatamento, por conta, talvez, dos riscos que possa ter nisso, né? Que eu não vou entrar na questão, eu acho que nós podemos falar de outra maneira, em outro momento, mas o fato é que o nosso município, oficialmente, ele está abrindo mão da fiscalização das áreas de mata, não é? E, com isso, tem vários pontos de desmatamento, de especulação imobiliária, e eu não sei a quem interessa tudo isso, mas é conivente. Então, o que eu proponho é o aumento da fiscalização do meio ambiente, junto com a GCM e com a Polícia Florestal. Eles precisam cumprir o papel, mas eles precisam fazer isso diante da fiscalização da prefeitura. Então, nós temos que trabalhar mais. Chegando à vereança, é pressionar os órgãos fiscalizadores para que coíbam o desmatamento e o loteamento ilegal, que tem acontecido por toda Itapecerica. Revitalização, existem vários projetos que estão sendo colocados em andamento, mas eles são muito poucos diante da irregularidade dos loteamentos. E esses sim é que merecem nossa atenção, que estão por toda a região, perto do Marilu, no São Marcos, no Horizonte Azul, no Jacira, no Santa Júlia, enfim, no Jardim Renata, e nós não sabemos como isso está acontecendo. Então, primeiro, nós precisamos pressionar a Secretaria o Departamento de Meio Ambiente. Entendo, respeito, é legal. Outra coisa, o senhor poderemos contar com o senhor no sentido de ser eleito uma UBS no Jardim Marilu que possa atender o Marilu, Nissalves e São Marcos, Jardim São Marcos. Então, nós temos várias UBSs já em Itapecerica da Serra. Como eu falei no início, se você pesquisa o site da prefeitura e entra em cada secretaria, no caso da Secretaria de Saúde, o problema maior não são o número de UBS, mas é o número de profissionais que estão lá trabalhando. Não adianta ter o enfermeiro e o técnico de enfermagem quando você só tem 2 médicos. Então, eu posso construir UBS por toda Itapecerica, mas elas ficam sem médicos. Então, acho que o maior problema nosso hoje é o número deles. É o número desses profissionais. O pronto-socorro só tem 3. Será que o problema é abrir mais UBSs ou as que nós já temos, elas serem mais eficientes? Essa é a pergunta. E aí eu acredito que o vereador, ele precisa fazer o papel de fiscalização nesse sentido. Melhorar a qualidade de vida da população é fazer com que também o que já existe funcione. Eu posso falar disso num primeiro momento. Agora, uma nova UBS pode até ser discutido também. Mas acho que o problema maior agora seria esse. Ok. Muito grato. Davi? Edgar, você tem mais alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta, mas eu quero abrir espaço agora para o morador que fica na Aldeinha, paralelo com São Lourenço ali, tá? Entre Itapecerica e Aldeinha, um bairro ali.
E como eu disse no início, a gente está criando vínculos com representantes de cada bairro. Então, nossa ideia é crescer, não pensando em partido político, pensando no município, Davi. Essa é a nossa ideia. Eu não tenho partido, eu não tenho político. Mas queremos que todos venham até nós e que a gente possa fazer a escolha certa. E não fazer escolha por pressão, onde as pessoas ficam indicando o candidato para a gente e empurrando a goela abaixo. Não é essa a ideia. Então, o Jefferson vai fazer uma pergunta para você. Ele é morador da Aldeinha, tá bom? Muito bem. Pode abrir. Boa noite, está todo mundo me ouvindo? Eu estou. Bom, Davi, boa noite. Boa noite. Como o Edgar comentou, eu sou morador da Aldeinha, então eu vou pegar um tema um pouquinho mais abrangente, que eu acho que é um transtorno. Até nesse momento eu estou aqui na área externa, na minha casa, e não sei se vocês conseguem escutar o trânsito que está na BR no momento, né? Eu moro aqui a 500 metros da BR aproximadamente, né? Bem próximo aqui, o pedágio, a linha L3. E hoje, como retorno do feriado, a gente tem, né, essa característica de ter um trânsito imenso. Mas, muito mais do que isso, todos os dias, hoje é uma realidade nossa, né? Todo mundo que utiliza a rodovia, sendo Aldeinha, sendo Marinu, Centro, qualquer região de Itapecerica que tenha necessidade de pegar a rodovia, sentido São Paulo, sentido Rodoanel, tem passado esse transtorno diariamente. Já realizamos contato com ambas concessionárias, tanto a Arteres quanto a CCR, por essa questão, né? E, bom, eu queria saber de sua parte o que pode ser feito, né? A gente já tem um parecer deles que é necessário fazer a implementação de taxas paralelas e tudo mais. Mas como que a gente pode cobrar isso deles para que isso ocorra? Porque hoje já é notório que não é mais caso de excesso de veículos, e sim a via que não comporta mais a quantidade de veículos que tem na região. Desculpa, qual é o seu nome? Mário, né? Jefferson. Não, Jefferson. Jefferson, enfim, eu posso falar sobre esse problema sobre dois aspectos. Primeiro, que com a construção do Rodoanel, a nossa região ela teve um aporte de automóveis muito maior do que antes dele. A nossa região tem ficado importante por conta de ser Porto Seco. Nós abandonamos a ideia dos transportes coletivos há muito tempo, desde a década de 40. Os trens eles foram sucateados, abandonados por todo o Brasil. São Paulo é exemplo disso. Se você vai ao litoral, você infelizmente vê o que sobra dessa história por toda a extensão do litoral sul. Então, nós temos uma política de desmonte do transporte coletivo. E as pessoas estão agora apostando no transporte individual por conta de ser mais cômodo para ela. O problema nosso hoje, da calha da BR, não vai ser resolvido com tanta facilidade assim. Eu posso fazer uma pista a mais, mas o problema vai continuar assim. Pode diminuir o impacto do número de automóveis, não é? Eu acho que esse é um problema a longo prazo a ser resolvido. Quando nós tirarmos os caminhões de circulação, e isso só vai acontecer com a volta do trem, que é o transporte adequado para qualquer país de primeiro mundo, e nós simplesmente abandonamos por conta de interesses econômicos. O que pode ser feito, eu acredito nesse primeiro momento, é o Corisud. Então, os vereadores de todas essas cidades pressionarem o governo do estado para poder aumentar essa faixa a mais, tanto na ida quanto na volta da BR. Mas é nesse sentido que acredito que nós podemos trabalhar, num primeiro momento. Mas eu acho que é algo crônico que não se resolve só com uma promessa agora nessa campanha, né? Me desculpe se eu estiver errado, mas se você quiser fazer uma crítica em relação a essa fala, fique à vontade. Não, exatamente. Assim, primeiro ponto em relação ao Rodoanel, nós recebemos um aporte imenso de veículos e, infelizmente, não fomos contemplados, né, com nenhum, só recebemos os malefícios do Rodoanel. Benefício, não recebemos nenhum, né? Principalmente em relação ao bairro do Blanca Flor. É um bairro até conhecido que praticamente metade do bairro teve que ser transferido para que o Rodoanel passasse nessa região. Mas, focando um pouquinho mais aqui na concessionária, como é um tema que
traz muito próximo aqui para nós, que enfrentamos esse problema todos os dias, a gente acompanha um pouco mais de perto, né? Então, já lá atrás, na administração anterior, se eu não me engano, Chuvisco, foi, junto com o Conitude, obviamente, né? Foi trocado a questão das vias marginais por dispositivos, né? Retornos, acessos, passarelas, e a gente não viu isso ocorrer, né? E precisa ser cobrado, precisa que isso, tanto esses dispositivos, por exemplo, melhorar o dispositivo de acesso do Rodoanel, ou aumentar uma faixa, uma terceira faixa lá no acesso do Rodoanel, impactaria em reduzir todo o trânsito nosso próximo aqui, né? A mesma coisa no acesso a Itapecerica. Acabaria uma faixa a mais apenas, reduziria esse trânsito. Mas nós precisamos que a nossa cidade também se comprometa a cobrar isso, né? Sim, acho que é uma realidade para todos nós. Concordo, Jefferson. Pessoal, a gente está com o tempo já acabando, então eu vou encaminhar para finalizações. Professor Davi, como todo mundo está tendo um tempo de live de 30 minutos, só muito legal todas as suas pautas aqui. Eu fico com uma última pergunta de como você pretende implementar a transparência e você pode finalizar falando de mais alguma coisa que você gostaria de pontuar para a gente conhecer e fazer as finalizações, ok? Pois não. Ok, eu agradeço de novo. Em relação à transparência, abrir um canal de comunicação com todo o munícipe de Itapecerica e cada ação enquanto vereador, de ser publicado, de toda cobrança, de toda a investigação sobre as finanças do município, os serviços prestados pelo município, fazer o papel de fiscalizador e, de uma maneira ou de outra, pelos jornais, tentar publicar tudo isso. Nesse caso, eu vejo transparência, com as licitações, com o dinheiro do município, o que é feito dele, deixar isso bem claro para toda a população. É nisso que me baseio na transparência. E, principalmente, eu acredito muito no mandato coletivo. Eu fui eleito por pessoas que querem serviço de qualidade, então elas têm todo o direito de vir me procurar e me cobrar. É nesse sentido que eu acredito que transparência ela vem contemplar toda essa necessidade. Certo, então. Obrigada, professor Davi. Quer falar mais alguma coisa? Mais 2 minutinhos? Quero sim. Ontem recebi um texto falando sobre a encíclica do nosso Papa atual, Papa Francisco, e ele mostra que é possível uma economia em que o amor ao próximo impere. Então, todas as nossas ações elas devem ser pautadas para poder mostrar para as pessoas que nós vivemos num planeta finito de recursos naturais e, acima de tudo, que as pessoas que estão aqui, elas precisam ser olhadas com carinho, independente do seu berço. E que tanto o planeta quanto pessoas precisam aprender a viver em comunhão. A possibilidade de ser vereador é de tentar mostrar isso para as pessoas, levar isso para a educação ambiental nas escolas, na nossa economia do dia a dia, nos serviços públicos de Itapecerica da Serra, que eles possam ser prestados com qualidade para todos e, especialmente, que as pessoas se sintam felizes de morar em Itapecerica. É disso que eu imagino e sonho para nosso município. Professor Davi, essa noite foi um prazer conhecê-lo. Hoje, muitas pessoas podem dizer que conhecem o candidato, professor e candidato vereador Davi. Esse vídeo vai ser divulgado em vários bairros. Eu tenho um irmão que está assistindo da Lagoa, Aldeinha, Sampaio. A gente vai divulgar porque precisamos, sim, de pessoas novas e que amem a cidade, professor. E, acima de tudo, ame a cidade, né? Nós temos que pensar na nova geração. Esse é o pensamento, né? E foi um prazer conhecer você, professor Armando, que está aqui hoje com a gente. Eu não o conhecia, hoje eu posso dizer que eu conheço. Em momento de pandemia, o que eu tenho falado aqui nas lives? Eu vou votar em alguém que venha aqui no nosso bairro, que seja virtualmente e que se apresente, como você está fazendo hoje. É um prazer conhecê-lo, viu? Prazer é o meu, prazer conhecer todos vocês.
E eu estou vindo de coração aberto mesmo, acreditando no Itapecerica melhor. Certo, muito obrigada, então, professor Davi. O nosso canal de transparência também é subir essa bate-papo gostoso aqui no YouTube para todo mundo poder ver e o senhor também poder compartilhar com as suas redes, ok? Muito obrigada pela sua participação. Tá bom. E a gente vai finalizar porque acabou, tá bom? O tempo vai acabar aqui do Zoom. Será que ele Boa travou? noite. Ah, não, travou. Eu acho que travou. Foi. Boa noite, tudo de bom. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau, então. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.